4. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, se realizado por videoconferência. São ainda asseguradas as seguintes garantias ao acusado. Inciso 1. O direito de acompanhar pelo mesmo sistema tecnológico a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento. Inciso 2. O direito de presença de seu advogado ou de defensor onde for prestado o seu interrogatório. Inciso 3. O direito de presença de seu advogado ou de defensor na sala onde for realizada a audiência una de instrução e julgamento. Inciso 4. O acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor ou advogado, que esteja no presídio ou no local do interrogatório, e o defensor ou advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Artigo 555. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo, nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 185 do Código de Processo Penal. Artigo 456. Aplica-se o disposto nos artigos 451, 453 e 454, no que couber, a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como a cariação, reconhecimento de pessoas e coisas, a inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido, garantindo-se o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Artigo 457. Não sendo possível a realização do interrogatório na audiência de instrução, debates e julgamento, será expedida precatória para a prática do ato, instruindo-se carta com cópia da denúncia, do interrogatório, dos depoimentos e de outras provas existentes no inquérito policial e na instrução processual, inclusive daquelas colhidas em audiência. Artigo 458. No juízo de precado, o juiz, realizando o interrogatório, abster-se-á de prolatar qualquer decisão que não seja pertinente ao cumprimento e à execução da carta. Seção 18. Da inquirição de testemunhas pelo sistema de videoconferência. Artigo 459. Quando a testemunha arrolada não residir na sede do juízo em que tramita o processo, preferencialmente, e se possível, será ouvida por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, em tempo real, sob a direção do juiz do feito, observada a regulamentação vigente e o artigo 122, parágrafo 3º. Parágrafo único. Não sendo possível a intimação da testemunha pela forma remota, poderá ser expedida carta precatória para esta finalidade. Seção 19. Do exame de sanidade mental do acusado. Subseção 1 da lista de peritos. Artigo 460. Os exames de sanidade mental, por nomeação judicial, para verificação da imputabilidade penal e de dependência toxicológica, serão realizados por médicos psiquiatras selecionados pelas Direções Regionais de Saúde do Estado de São Paulo, DIR, cuja relação será publicada anualmente ou sempre que houver alteração pela Corregedoria Geral da Justiça no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 1º. A relação a ser publicada mencionará o número do RG, do CPF e de inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, dos médicos selecionados, bem como endereço e telefone do local de trabalho de cada um. Parágrafo 2º. Qualquer perito pode ser excluído da relação prevista da Corregedoria, quando revelar carência de conhecimento técnico ou científico, ou quando, sem motivo justificado, deixar de apresentar o laudo no prazo fixado pelo magistrado. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no parágrafo anterior,
o juiz noticiará à Corregedoria Geral da Justiça a falta ensejadora de exclusão. Subseção 2. Da requisição e realização do exame. Artigo 461. Em todas as requisições de exame de sanidade mental, constará se o réu está preso ou solto. Artigo 462. Na hipótese de réu preso, o exame será realizado no local onde ele estiver recolhido, ou em outro lugar adequado, conforme determinação judicial. A requerimento dos peritos, o exame de réu solto realizar-se-á em dia, hora e local designados pelo magistrado, ouvidos os peritos. Parágrafo 1º. Quando absolutamente necessário, o juiz determinará o internamento do réu solto a requerimento dos peritos, em qualquer estabelecimento adequado, público ou particular. Parágrafo 2º. Se necessária a internação do réu, durante a instrução, após a decretação da medida cabível pelo juiz, solicitar-se-á vaga no estabelecimento adequado ao juízo das execuções criminais da capital, enviando-se as peças cabíveis. Subseção 3. Da nomeação, compromisso e laudo dos peritos. Artigo 463. Os peritos serão nomeados pelo juiz, segundo a região administrativa ou a comarca onde se dispõe a servir, de forma a assegurar distribuição equitativa de trabalho entre eles. Artigo 464. Os peritos serão compromissados em um tríduo e concluirão o exame dentro de 45 dias, contados do oferecimento dos quesitos e da sua intimação, prazo que poderá ser prorrogado pelo juiz mediante representação escrita, demonstrada a necessidade de maior tempo para a conclusão dos trabalhos e elaboração do laudo. Artigo 465. Desde que compromissado, o perito relator poderá retirar do cartório os autos do incidente, contendo os quesitos e as cópias do processo necessárias ao exame mediante carga, cuidando para que a devolução com o laudo e o ofício de requisição de pagamento, já preenchido segundo o modelo próprio, se faça dentro do prazo marcado pelo juiz. Artigo 466. Concluída a perícia, o juiz providenciará o pagamento dos peritos, nos termos legais.